O Signore esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho, o amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Podemos sentar. Como disse no começo, não bastaria uma semana inteira para refletir sobre este Evangelho tão fundamental, tão rico, como é este aqui da transfiguração. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, também aqueles que estão acompanhando online das casas de acolhida, já tenham feito o diário. Então eu não gostaria de repetir o que o diário já falou, mas queria acrescentar um outro aspecto que é bem importante para a nossa vida. Qual é o motivo que Jesus quis se transfigurar diante dos apóstolos? Qual é o motivo que Jesus quis proporcionar esta experiência tão diferente, tão fora do comum, fora do normal aos apóstolos? Se a gente lê com atenção e reflete, nós compreendemos que Jesus queria fortalecer a fé dos apóstolos. Ele sabia que faltava pouco tempo à paixão, à morte na cruz, e que isso era um escândalo, um choque, uma tragédia tão grande que era difícil para os apóstolos aguentar, entende? Então, ele quis prepará-los, mostrando e revelando para eles quem ele era de verdade. É uma pequena ressurreição. Jesus se mostrou para ele da forma que ele é, da sua essência divina. Jesus se mostrou tal qual ele é de verdade. Depois da morte vem a ressurreição, e Jesus aparece glorioso, resplandecente, mas aqui na transfiguração é quase que um anúncio da ressurreição. Então Jesus quis que os apóstolos entendessem que a morte não é a última palavra, o sofrimento não é a última palavra, a crucificação não é a última palavra, mas a última palavra é o amor que resplandece na ressurreição. Isso é importante. Por que digo isso? Porque nós também precisamos da transfiguração na nossa vida. A nossa vida muitas vezes é muito triste,
Nós somos pessoas paradas na Sexta-feira Santa. Isso que é o problema. Sempre me atingiu desde quando me tornei padre, sobretudo quando cheguei no Brasil. Eu vi que tem mais povo na igreja na Sexta-feira Santa do que no domingo de Páscoa. Tenta observar e vai ver se está errado isso. É muito bonito que tenha uma grande participação na Sexta-feira Santa. Isso é bonito. Mas seria bonito também que tivesse no dia de Páscoa, porque parece que o povo está bloqueado, travado na Sexta-feira Santa e não quer pensar na ressurreição. Ele se identifica mais com a paixão de Jesus do que com a ressurreição. Esta é uma autêntica falta de fé. Eu estou grudado na minha dor e que não quero ver como é que será esta dor no final. Como é que esta dor se transforma em ressurreição. Então, este trecho é muito claro para nós. Em primeiro lugar, o trecho significa claramente que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. E o fato dele morrer na cruz foi uma escolha dele e do Pai e do Espírito Santo. Foi uma escolha da Santíssima Trindade. Foi uma escolha para resgatar o homem, para mostrar quanto é grande o amor de Deus. Não foi o homem que matou Deus, entende? Foi Deus que se colocou nas mãos do homem e aceitou de ser crucificado por amor. A ressurreição mostra inequivocavelmente, claramente, que Jesus é Deus. Este é o sentido principal da transfiguração. Porém, a transfiguração quer nos dizer, repito, que cada nosso sofrimento, se é vivido em Deus, será transfigurado. Cada nossa dor, se é vivida em Deus, será transfigurada. Cada nossa cruz, se é vivida em Deus, será transfigurada. Precisa ter clareza disso, pensando neste dia da transfiguração. Eu posso ser transfigurado. Você, meu irmão, cada um de nós, na medida que vive no amor, ele é transfigurado, até fisicamente, entende? Chega aqui tudo arrebentado e aí devagarinho vai retomando o contato com Deus, vai retomando a comunhão com Deus, vai se confessando, vai comungando e até o físico começa a ressuscitar. Se você olha a foto de como você chegou na missão e olha a foto de como você agora, você vai entender o que é esta ressurreição do corpo também, esta transfiguração. Você imagina se em poucos meses você muda tanto, o que será lá no céu? Como é que o nosso corpo vai ser plenamente transfigurado e resplandecente no céu? Então, meus irmãos, hoje é o dia em que Deus fala para nós: não pare na Sexta-feira Santa, não pare na crucificação, não pare na tua cruz, não pare na tua dor. Tenha fé, tenha certeza que toda morte se transformará em vida, porque a última palavra sobre a morte é a vida, hein? Toda morte se transformará em ressurreição. Olhe para a tua vida desta forma. Sem dúvida, você pode ter como que uma dor no coração. Cada um de nós tem uma dor no coração. Puxa vida, quanto tempo joguei fora da minha vida, joguei fora, de repente dentro daquele cachimbo foi parar a tua família, a tua casa, a tua rua, o dinheiro, foi parar os afetos, foi parar tudo. Quanta dor no coração olhando para trás. Eu te digo, meu irmão, que Deus pode transformar qualquer morte em ressurreição. Deus pode transformar
qualquer morte e ressurreição. E você começou a ver isso. Desde quando você está aqui, você sente que a vida nova começa até dentro de você. Se você tiver paciência, você vai ver que Deus restaura também os vínculos familiares, Deus restaura a tua vida, Deus restaura a tua história. E aqui, assim, muitos poderiam dar testemunho, o Leônidas que está aqui, a Jumeia, depois de tantos anos chegaram aqui arrebentados, daquele jeito que todo mundo chega. Hoje, olha como é que é a vida deles, a história deles, uma casa cheia de filhos naturais e adotados, agora também a casa das mães que estão nos escutando, lá está a Marina, mas a Jumeia, Leônidas, Marina estão levando em frente esta casa. Você percebe como a ressurreição existe, a restauração existe, acredite na restauração, não seja adorador da morte, não seja o cristão de Sexta-feira Santa, entende? Seja um cristão da Páscoa, seja um cristão da transfiguração, seja um cristão transfigurado. Não adore a cruz, porque cruz, adore o crucificado, adore Jesus, e cada cruz se transformará em ressurreição para você. Então, gostaria muito que cada um de nós pudesse olhar para a vida como uma pessoa transfigurada. Olha para dentro de você hoje. Olha quanto Deus já te transfigurou, já te transformou. Já você é uma outra pessoa, entende? De repente, nasceu em você o desejo de ajudar outros. Nunca cuidou da tua vida, hoje está cuidando da vida de outros. Não é transfigurado isso? E assim também os irmãos que estão aqui, que estão, hoje fizemos o retiro de professos permanentes, então cerca de 50 pessoas, então uma história familiar, uma história assim como normalmente se encontra lá no mundo, na sociedade, mas quanto e como Deus transfigurou o teu casamento, como Deus transfigurou os teus filhos, como Deus transfigurou a tua vida. Então, atenção hoje, cada um de nós, faça este esforço. Não adora o podre, adora o ressuscitado. Não adora o mal, adora Deus. Não adore o fracasso, adore a vitória de Deus sobre qualquer morte. Qualquer morte. Viva a vida como uma pessoa transfigurada. E demonstra isso também com amor, entende? Porque você ama, o teu rosto começa a resplandecer. Porque o rosto de Jesus se tornou resplandecente como o sol e a veste resplandecente como a luz. Como a luz. Porque ele se mostrou como ele é. Amor puro. Quem ama brilha. Quem ama resplandece. Quem ama tem uma vida nova, gente. Uma vida nova. O sorriso, a esperança, os olhos. Os teus olhos expressam a luz. Devem expressar a luz. Seu olho expressa as trevas. Quanto grande será a tua treva, fala Jesus. Mas o olho da pessoa transfigurada, os olhos da pessoa transfigurada, expressa, manifesta a luz, irradia a luz. Feliz de quem entende isso. Feliz de quem não vai atrás das coisas ruins, mas vai atrás do grande bem que é Deus. Portanto, viva como uma pessoa transfigurada. Se você tem uma dor no coração, apresenta esta dor a Deus. Fala, Senhor, eu sei que este não é o fim de tudo. Eu sei que o Senhor está ao meu lado, eu sei que o Senhor me ajuda, me conduz pela mão até a vitória, até a ressurreição. Então, cada um olhe a sua vida com sinceridade, com profundidade, ninguém engane a si mesmo, entende? Se eu
venho da rua e se eu passei na missão 40 vezes, então devo dizer, eu tenho esta morte em mim. Deus vai me ajudar desta vez a ser verdadeiro. Eu sei que muitos aqui pensam, está falando de mim. Estou falando de todo mundo. Eu sei muito bem. De um lado eu penso, bom, se voltar para a missão significa que eu gostar. Então, isso tem um lado bom. O lado que não é bom é que você tem que se firmar. Tem que se firmar, tem que caminhar. Então, pessoa transfigurada. Viva a vida como transfigurado. Qualquer relacionamento, qualquer diálogo, até na tua atitude, no teu modo de caminhar. Não fica desleixado, largado, assim. Mas ande como uma pessoa que está em pé, um cristão que está em pé com Deus. Um cristão transfigurado. Não permita que os teus olhos se sujem com o que o mundo lá fora propõe. Viva como transfigurado, olhos transfigurados, coração transfigurado, boca transfigurada. Não permita que da tua boca saia palavras ruins, porque não é esta a vida nova de Jesus, a transfiguração. É isso que eu desejo para todos vocês, além de tudo o que meditamos no diário esta manhã. Olha, foi um diário muito grande, precisaria escutá-lo 2 vezes. Se alguém tiver paciência, faça isso. Mas hoje eu quis dar um enfoque na transfiguração que transforma o nosso coração. Cristão transfigurado. Esta é a nossa vocação. Não sei se tem uma música que ajuda aqui possa nos ajudar. Sobre isso. Eu sei que muito pouco se reflete sobre isso, sobre a transfiguração, mas é uma etapa fundamental para chegar na Páscoa. Atenção, cada momento, cada etapa, cada acontecimento é único. Então nós vimos a humanidade de Jesus que carrega o pecado do mundo e o leva para o deserto, onde encontra Satanás e Jesus derrota Satanás. Vimos no domingo passado. Hoje nós estamos vendo o outro lado da cruz, a glória da cruz. Desse lado aqui é a tragédia, mas do outro lado a cruz é gloriosa, é resplandecente, transfigurada, é o amor que não tem preço, entende? Esta é a glória da cruz. Vamos pedir que a luz do céu entre em nós, então, né? É um canto simples, antigo, mas que ajuda muito a gente a pedir que essa transfiguração aconteça na nossa vida. E ela acontece na medida em que a gente se abrir. A luz de Deus, a luz do Cristo, que por primeiro irradiou essa luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Pede isso com fé. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu
encontrar